A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amadas irmãs. Você já agradeceu a Deus hoje? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para convosco. Amém, amados? Que tenhamos um dia abençoado na presença do Espírito Santo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja o Espírito Santo do Senhor para conosco. Amém, amados? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o arrependimento. O arrependimento tem um papel tão importante para a salvação quanto a fé. Quando existe fé, não existe fé verdadeira sem arrependimento verdadeiro. Quem crê no Evangelho se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos ler um versículo bíblico para dar embasamento nisso, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 ao 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele manda o Cristo ao qual lhes foi designado Jesus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Dessa maneira, o arrependimento é um sentimento e um compromisso de mudança de caráter e atitude diante do pecado, de se envergonharmos dos pecados cometidos e se comprometermos em não os cometer mais. Remorso seria apenas uma vergonha de suas ações, mas sem transformação de caráter. Dessa forma, existe uma clara diferença entre o arrependimento cristão e o sentimento de remorso. Amém, amados? Vamos falar um pouquinho sobre a pregação de Pedro. Após a primeira pregação do apóstolo Pedro sobre toda a obra de Jesus Cristo, glórias a Deus, glórias a Jesus, muitas pessoas se converteram. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2, 37 e 38. Nesse texto, encontramos um ato que deve ser seguido do arrependimento. O batismo. Quem se arrepende dos seus pecados e entra para a família de Deus deve ser batizado no nome de Jesus Cristo. A conversão de Paulo. Vocês ouviram qual foi o procedimento do judaísmo? Que perseguia com violência a igreja de Damasco, procurando destruí-la. Gálatas 13. Essa era a situação de Paulo quando a igreja surgiu no mundo judaico. Ele perseguia os cristãos, os prendia e concordava com suas mortes. Mas depois de ter um encontro verdadeiro e renovador com Jesus, ele mudou completamente. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que antes procurava destruir, outrora procurava destruir. Gálatas 1 e 23. O filho pródigo, ainda que seja uma parábola histórica que Jesus contou para inspirar uma mensagem notável, a transformação do filho mais novo teve em sua vida após pedir a sua parte da herança ao pai que ainda estava vivo, saiu para esbanjar e gastar. Tudo com prazeres. Depois de se encontrar num estado deplorável, ele se arrependeu de tudo o que teria feito e decidiu voltar à casa do seu pai, o que o esperava. O que marca o seu arrependimento? O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Davi e seu adultério. O rei Davi é autor de um dos salmos mais conhecidos, que mostra exatamente o sentimento de alguém que se arrepende. Enquanto mantinha escondidos os meus pecados no mundo, eu definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não cobri as minhas culpas. E disse:
Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu, ó poderoso, o perdoastes pelo meu pecado. Alegrem-se no Senhor, e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Salmo 32, 2, 3, 5 e 11. Vejam que enquanto não se arrependia do seu pecado, Davi sofria diante de sua culpa e as consequências de suas ações. Verso 5 demonstra claramente o momento do arrependimento de atitude, em que ele confessa os seus pecados a Deus. Por fim, a sua mudança completa se dá ao versículo 11, em que passa a louvar a Deus e convida outras pessoas a louvar com ele. O chamado ao arrependimento, a mensagem de João Batista. Quem primeiro pregou o arrependimento no Novo Testamento foi João Batista. Está registrado em Mateus 3, 1 e 3. Naquele dia surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o trono do céu está próximo. Mateus 3, 1 e 2. João Batista estava preparando o caminho para a mensagem de Jesus, que viria depois dele, desde antes do ministério. João Batista denunciava a realidade do pecado e batizava nas águas aqueles que se arrependiam. Amém, amados? Um breve relato sobre o arrependimento, com embasamento bíblico, com versículos bíblicos. Você pode olhar o vídeo com calma, ler os versículos bíblicos que eu citei para entender melhor a mensagem e o quão importante é o arrependimento dos nossos pecados. O arrependimento é tão importante quanto a fé. Tá bem, amados? Que tenhamos um dia abençoado na presença do Espírito Santo. Jesus te ama. Amém? Você é especial.